Qual é o modelo que você segue? O que você tem como referência para colocar seus passos na direção certa, no caminho certo, tomar decisões melhores, melhorar sua vida e encontrar um caminho para a sua alma, para a sua vida espiritual? Talvez siga alguma religião, talvez siga algum mentor, alguma mentora, alguma pessoa que lidera espiritualmente ou com ensinos psicológicos, mentais para o seu bem-estar. Talvez você siga ou leia algum autor predileto. Geralmente, quando a gente é criança, a gente tem também nossos heróis. Nós temos aqueles que servem de certa forma como ícones, como modelos para nós imitarmos. Nós queremos ser como eles, nós queremos lutar como eles, ser inteligentes como eles. Então, desde criança as pessoas procuram uma referência para que possam se situar na vida, para que possam se esclarecer. Quando Jesus estava ensinando ali no templo, e conversando com as pessoas, respondendo a perguntas, interrogatórios, principalmente perguntas e interrogações dos líderes, perguntas que os religiosos, os mestres, os escribas da lei faziam a ele. Ele vai respondendo, ele vai se saindo tão bem que as pessoas começam a admirar a autoridade, a sabedoria, a forma como Jesus respondia e ensinava as pessoas, mesmo acercado por vários que queriam pegá-lo em alguma falha. Se você ler em Marcos capítulo 12, versículo 38 a 40, Marcos 12, 38 a 40, você pode até pausar o vídeo, dar uma lidinha no texto e depois volta a assistir o vídeo, ou então assiste o vídeo até o fim, depois lê o texto. Mas não deixe de dar o seu like, de fazer sua inscrição, ativar as notificações para que você possa sempre estar recebendo os conteúdos que passamos por aqui. Mas em Marcos capítulo 12, 38 a 40, Jesus estava ensinando, depois de responder várias perguntas e algumas até, diríamos, pegadinhas que os teólogos faziam para tentar pegar Jesus. Depois ele responder e ensinar, num dado momento ele diz para as pessoas tomarem cuidado com os escribas. Ele diz assim: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Aqui praticamente li o texto todo, para mostrar para você que Jesus confronta a atitude religiosa da época, que era uma atitude que ficou presa no templo, ficou presa na instituição, pegava as leis, os escritos que haviam sido deixados pelos profetas, e interpretava esses escritos, interpretavam, ensinavam, mas de uma forma que eles não praticavam. Eles viviam de forma superficial, viviam em torno do que arrecadavam do dinheiro que ganhavam, se vestiam de forma a fazer um marketing pessoal de sua maestria, de suas habilidades como escribas, como líderes. Então Jesus fala que isso daí não é o modelo, guardem-se disso. Tomem cuidado com essa aparência religiosa. Aplicando isso hoje em dia, nós temos que tomar cuidado com a aparência religiosa. A religião é criada pelo ser humano. A religião é resultado da busca do ser humano, procurando respostas daquilo que é transcendente, daquilo que é invisível,
daquilo que muitas vezes foge ao nosso controle da mente. Nós não conseguimos explicar totalmente. Nós vemos forças e poderes, capacidades acontecerem, e muitas vezes rituais, religiões, pregadores, pregações, filósofos, gurus tentam explicar isso, tentam explicar esse mundo espiritual, esse mundo transcendente, e acabam muito se perdendo em legalismo, em regras, em templos, em instituições, e as pessoas ficam presas nos pregadores, as pessoas ficam presas nos ensinadores, ficam presas nas leis, nas regras. Muitos ficam presos em rituais, em vestes, aqueles homens, aquelas pessoas com aquelas vestes, aquelas posturas rituais, religiosas, datas religiosas, datas sagradas. As pessoas acabam ficando presas nesse funil e não vão adiante, não seguem os passos de Jesus, não conhecem profundamente a Jesus. E para a gente conhecer profundamente a Jesus, a gente precisa da Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa aprender o que a Bíblia disse sobre o Messias, sobre o Cristo. A gente precisa ver a vida de Jesus, o que ele ensinava, como ele se doou por nós, como ele se doou pelas pessoas. Não se doou só porque ele era humanitário, só porque ele era compassivo. Não se doou só porque ele tinha dó das pessoas, mas ele se doou porque ele é o Filho de Deus que veio viver em nosso meio, mostrar as obras dele e ser crucificado, pagar o preço pela nossa redenção. Jesus veio para cumprir esse plano de Deus. Jesus estava no centro da vontade de Deus. Ele era obediente a Deus. Ele era obediente ao seu Pai. Ele dizia: tudo que o Pai me manda fazer, eu faço. Tudo que o Pai me revela, eu ensino. O que o Pai fala, isso eu falo. E ele foi perseguido por isso. Jesus foi perseguido por estar caminhando dentro dos propósitos de Deus. Embora ele fizesse curas, milagres, embora as pessoas melhorassem, milhares de pessoas foram beneficiadas no contato com Cristo. Embora isso acontecesse, na verdade ele incomodava as instituições. E até hoje ele incomoda. De um modo ou de outro, muitos países, culturas e até instituições, sociedades se sentem um pouco incomodadas com o Evangelho. Não querem seguir a Jesus, e existem países e culturas que até perseguem os que seguem a Jesus. Maltratam, prendem, torturam, matam, queimam as pessoas que seguem a Jesus. E aqui no Ocidente, aqui no Brasil, não tem essas perseguições, mas existe um excesso de religião que distorce Jesus, que distorce o plano de Deus, que faz as pessoas ficarem presas em certas manias, certos emocionalismos, manifestações emocionais demais nas religiões. E as pessoas acabam não compreendendo o verdadeiro Jesus da Bíblia, acabam não se aprofundando na aprendizagem dos princípios bíblicos. Tudo que Jesus falou para aquelas pessoas daquele tempo tomarem cuidado com os escribas, com os teólogos da época, com a religião da época, serve para nós hoje, para nós tomarmos cuidado também até com a nossa religiosidade, até com a nossa... Nós começamos a ficar muito cauterizados, começamos a dar desculpas religiosas, mas não estamos vivendo autenticamente os passos de Jesus, não estamos seguindo os passos de Jesus. Tem até um livro que tem um título interessante: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse livro já foi muito recomendado e fala muito de uma vida piedosa, uma vida de misericórdia, uma vida de amor e uma vida mais profunda. Existe um outro livro chamado Vida em Profundidade, Vida em Profundidade,
que também nos ensina a fugir do superficialismo e a procurarmos servir a Deus com um coração mais autêntico, sem ficar buscando muito reconhecimento, muito aplauso, muito marketing, mas procurando realmente servir com integridade. Esses são os ensinos de Jesus, esses são os ensinos dos apóstolos. Se você ler o Novo Testamento, as epístolas, as cartas dos apóstolos, se você ler os evangelhos também, a vida de Cristo, você vai perceber que diferenciam hoje de muitas pregações. Muitas pregações hoje em dia estão em torno de você receber alguma coisa, você doar, dar a sua oferta para você ficar poderoso, para você ganhar dinheiro, ganhar bênçãos. E fala de poder, você ter poder místico e tal, não sei o quê. Mas se você ler o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram, eles falam de um comportamento íntegro, eles falam de amar aos outros, de frequentar a igreja, não uma igreja de pedra, mas frequentar assim a comunidade, o grupo que se reúne em nome de Jesus, para conviver bem com os irmãos, ajudar os que estão na fé, trabalhar, ser honesto, ser uma pessoa que não vive brigando e discutindo, ser uma pessoa autocontrolada, uma pessoa que não vive correndo atrás de prazeres e entretenimentos o tempo todo, mas que tem uma vida disciplinada. Se você ler isso, você ler a Bíblia, ler como Jesus vivia, como os discípulos dele viviam e as doutrinas expostas no Novo Testamento, nas cartas dos apóstolos, e se você ler com isso o Antigo Testamento, você vai ver que os ensinos da Bíblia muitas vezes estão noutra linha do que hoje em muitos lugares está sendo ensinado. Lugares onde há muito emocionalismo, muita música e muita gesticulação, muita ação em torno de alterar o psiquismo das pessoas. Orações muitas vezes que são usadas para a pessoa se sentir bem, mas nem sempre são usadas para a pessoa se santificar, se quebrantar na presença de Deus, para a pessoa crescer espiritualmente, ser uma pessoa melhor. Então, nós precisamos voltar a nos aproximar do que Jesus realmente ensinou, e para isso nós temos que ultrapassar as religiões, temos que ir além do que as pedras e os microfones e os youtubers e os influenciadores falam. Nós temos que ir além, e o além está em próprio Jesus. Está a olhar para ele, está em ler as Escrituras com mais cuidado, tomar cuidado para ler o que realmente é o ensino, o que realmente os princípios que extraímos do ensino bíblico, e tomar cuidado com os escribas de hoje. E com o escriba que há dentro de nós também, porque muitas vezes nós começamos a ficar superficiais espiritualmente. Temos que tomar cuidado até conosco mesmo. Os inimigos do cristão se sintetizam em 3 funções: a carne, o mundo e o diabo. A carne é o nosso próprio ser físico, com suas paixões, seus desejos, seus devaneios, seus impulsos, nosso cérebro, que muitas vezes é comodista, nosso ego. Então a carne sintetiza esse tipo de atitude, atitudes egóicas e atitudes só para nossa preguiça, nosso bem-estar. A Bíblia ensina a tomar cuidado com esse inimigo, a carne. O outro inimigo é o mundo, que é um conjunto, não o mundo criação. A Bíblia tem 3 tipos de mundo: tem o mundo humanidade, mundo criação e tem o mundo sistema. Então a Bíblia, quando fala para não amar o mundo, ela está falando para não amar esse conjunto de sistemas. Sistemas de engano, de ilusão, de manipulação, de ganância, de hedonismo, de correr só atrás de prazer, só atrás de entretenimento, só atrás de afagar nosso ego. Então esse mundo, o mundo é inimigo do seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus não deve se deixar influenciar pelas modas, pelas tendências do mundo.
Ele tem que ter um padrão de autodisciplina, de amor ao próximo, de empatia, de serviço, que é segundo Jesus. E o outro inimigo é o diabo, que todo mundo conhece ou desconhece, né? Que é um ser interdimensional. Na verdade, é um ser com vários seres, são invisíveis. Nós chamamos de espíritos ou demônios, né? Eles vagueiam por aí, eles são interdimensionais, quer dizer que não dá para vê-los, são como se fossem inteligências sem forma, sem corpo. Por mais que a mitologia pinte o diabo com chifre, rabo e tudo mais, na verdade ele é um ser interdimensional que pode aparecer para o psiquismo humano de qualquer jeito que ele quiser. Da melhor metáfora que ele conseguir fazer para distorcer a personalidade das pessoas, para desviar as pessoas de um caminho de salvação e colocar as pessoas mais ainda sujeitas ao mundo sistema. Então o diabo é um inimigo muito forte, muito astuto, porque é um ser, né? É um anjo caído, né? São seres caídos, incorpóreos, que andam por aí. Então nós devemos tomar cuidado com esses inimigos e com os escribas que há dentro de nós, são os escribas ao redor de nós, ou seja, aqueles que, apesar de conhecerem religião, conhecerem Bíblia, ou apesar de seguirem gurus ou de se sentirem defensores de uma nova era da humanidade, na verdade não passam de escribas, de fariseus, do mesmo jeito que o passado. São pessoas que não estão descobrindo a essência da vida, a essência da ética, a essência espiritual, que só pode ser de fato encontrada em Cristo Jesus. Então, boa leitura da Bíblia, boa busque ao Senhor enquanto se pode achar, encontre-o enquanto Ele está perto, e Ele está perto das pessoas que o invocam, das pessoas que se voltam para Ele em espírito e em verdade. A graça e a paz para você.